Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, professor Boaro aqui, ó, para retomar um projeto, na verdade, que eu já tinha começado há um tempo atrás, agora eu estou reformulando, fazer esse projeto bem extenso para vocês, que é o projeto Física do Zero. Física do Zero, Boaro, exatamente a Física do Zero. Esse projeto aqui é muito bom para você que está no final do ensino fundamental, que está percorrendo o ensino médio, mesmo para quem está prestando vestibular há algum tempo, mas sente bastante dificuldade dos conceitos básicos de física, sente muita dificuldade em avançar nos exercícios mais complexos, por falta da base, aquela base na física. Então esse projeto vai acontecer, gente, semanalmente, tá? Pelo menos 1 a 2 aulas por semana eu farei nesse formato para vocês, tá? Provavelmente de domingo, né? Domingo e quinta-feira eu vou fazer esse projeto para você. No final do vídeo eu falo um pouco mais para você, eu falo da lista de exercícios que está na descrição do vídeo para você poder pegar e estudar bacaninha comigo aqui, tá bom? Então vamos lá, professor, como é que vai funcionar? Gente, então eu vou fazer um apanhado teórico, discuto alguns pontos teóricos com você, resolvo os exercícios, tá? Repito a você, no final do vídeo eu vou passar para você mais algumas informações sobre como esse projeto vai funcionar. Mas antes de eu resolver esse exercício com você, eu vou falar aqui com você de alguns conceitos que são básicos, importantes para você. Bom, como não podia deixar de acontecer, obviamente eu vou começar esse projeto, vai ser um projeto muito robusto, vai levar muitas semanas, a partir dos conceitos iniciais de cinemática. Então, eu tenho aqui agora, hoje com você, essa primeira aula de cinemática, os seus conceitos iniciais, tá bom? Então, ó, conceitos iniciais. Iniciais. Do que, professor Boaro? De cinemática. Você vai notar que esses vídeos aqui não ficarão vídeos longos, tá? Ficarão vídeos mais curtos, porém, bem focados para você. Cinemática. Conceitos iniciais. Muito bem, professor. Gente, na cinemática nós estudamos o movimento dos corpos sem nos preocuparmos com as causas. Como assim, professor? Por exemplo, a gente vai estudar a queda de um corpo, a gente vai estudar um avião, a gente vai estudar o movimento de um carro numa estrada, sem nos preocuparmos com o que causou esse movimento. Nós vamos nos preocupar apenas com o movimento como foi. Onde ele vai estar após um certo tempo? Não é? Com que velocidade que ele vai estar num certo tempo? Qual é a aceleração que ele tem? Coisas desse tipo. Então, os conceitos iniciais discutem o quê? Primeira coisa importante aqui para você é a diferenciação entre ponto material e corpo extenso. Ó, ponto material versus corpo extenso. Pessoal, extenso. Olha, como o próprio nome já diz, ponto material é quando você está estudando alguma coisa em que essa coisa pode ser reduzida a um simples pontinho. Corpo extenso é quando você está estudando o movimento de algo em que esse algo tem que ser considerado as suas dimensões. Veja só, ponto material não quer dizer que o corpo não tenha, de fato, tamanho. Não, não é isso. Mas para o estudo daquele movimento, o seu tamanho, digamos assim, suas dimensões, elas não são importantes. Por exemplo, quando você vai estudar o movimento da Terra, que indiscutivelmente não é uma coisa sem dimensão, ok? Mas quando você vai estudar, o astrônomo vai estudar, por exemplo, o movimento da Terra em torno do Sol, ele considera o Sol como sendo um ponto, a Terra como sendo um ponto e faz os cálculos. Você entendeu? Quando você estuda uma moto, por exemplo, o movimento de uma moto que sai de uma cidade, do Rio de Janeiro, e vai até São Paulo, por exemplo. Se você está olhando no GPS, você acompanha o pontinho do deslocamento sem se importar com o tamanho da moto, do carro, do caminhão. Não importa. Mesmo um trem, mesmo um navio, não é? Está se deslocando lá, vindo da China até o Brasil, é um pontinho para nós no deslocamento. Já o corpo extenso é quando você tem as dimensões desse cara, são importantes. Um trem que vai ultrapassar, por exemplo, vai ultrapassar outro trem, um trem que vai atravessar uma ponte, o trem que vai passar por um túnel, aí o seu tamanho e as suas dimensões são importantes, tá bom? Então, ponto material e corpo extenso, a diferenciação é essa. Muito bem, Boaro. Um outro conceito importante que você precisa saber, antes da gente ir para a resolução dos exercícios, é o conceito de referencial. Tá? Referencial. Referencial, pessoal, é uma coisa bastante tranquila. Como assim, professor, referencial? Olha só, você pode adotar o eixo cartesiano, eixo XY, para você entender do que a gente está falando, mas eu gosto sempre de trazer para o seu cotidiano, para que você consiga entender da melhor maneira possível. Vamos imaginar o seguinte, você está dentro de um ônibus e você está conversando com uma pessoa.
dentro desse ônibus, né? Você está se deslocando, o ônibus está se deslocando, você está conversando com uma pessoa. Não é verdade que para você essa pessoa ela está parada? Ela está no banco ao seu lado, você está se deslocando com ela. Porém, para uma pessoa fora do ônibus, um ponto de ônibus, por exemplo, olhando vocês dois passarem, você concorda comigo que para essa pessoa que está do lado de fora, vocês estão em movimento? Você entende a ideia? Então, o conceito de repouso e movimento são conceitos relativos, que é a sequência da explicação que eu vou fazer com você aqui agora. Mas aí já está atrelado o conceito de referencial. Porque para você, a pessoa que está ao seu lado está em repouso, para a pessoa que está no ônibus, vocês estão em movimento? Porque o referencial mudou. Uma coisa é o referencial dentro do ônibus, outra coisa é o referencial para quem está fora do ônibus. Você entendeu? Então esse é o conceito de referencial. De maneira geral, você pode sim pensar, pessoal, o referencial como sendo aqui, ó, por exemplo, no eixo XY. Você tem um objeto que se desloca aqui no eixo XY, você tem um certo referencial. Se você tiver, por exemplo, olha que interessante, que simples e interessante. Se você tiver um outro referencial exatamente onde está essa partícula, também se deslocando com ela, não é? Ó, vou chamar de Y' e X'. Então, Y' e X' constituem um referencial que está indo junto com a partícula. Já XY está parado. X' e Y' está indo junto com a partícula. São dois referenciais diferentes. Olha que interessante. Bacana, né? Então, com isso, a gente já pode falar também de repouso e movimento. A nossa teoria já está quase acabando. Como você pode perceber, essas aulas de física do zero, eu explico como se você nunca tivesse aprendido isso antes, você nunca tivesse ouvido falar disso antes. Por quê? Porque a minha intenção é te ajudar para você consiga realmente resolver todos os problemas, né, de uma vez por todas com a física. Então vamos lá, Boarô, vamos lá. Repouso e movimento. Bom, na verdade, eu já expliquei para você agora. Repouso e movimento, pessoal, são conceitos relativos. Nunca se esqueça disso. Como assim, professor Boaro, relativos? Relativos a quem está fazendo essa medida, quem está observando. Nada no universo, não se esqueça disso, nada no universo está absolutamente em repouso, como nada está absolutamente em movimento. Sempre vai depender de quem está observando. Vai depender sempre do referencial. Você consegue entender? Igual o exemplo da pessoa no ônibus. A pessoa que está ao seu lado, seu amigo, sua amiga, por exemplo, que está ao seu lado no ônibus. Para você, ele está em repouso. Porém, para a pessoa que está no ponto, olhando o ônibus passar, ela, né, aquele ônibus não parou no ponto, o ônibus está passando, ela vê vocês dois passando. Então, para a pessoa no ponto, vocês estão em movimento. Porém, para a pessoa que está ao seu lado, aqui, você e ela, né? Vocês estão mutuamente em repouso em relação ao outro. Porque o repouso e o movimento dependem do quê? Dependem do referencial. Muito legal, né? Muito legal. E um último conceito aqui, antes de eu resolver com você os exercícios, o que é, professor Boarô? É o conceito de trajetória. Trajetória, gente. Assim como repouso e movimento dependem do referencial, ó, a trajetória também. Como assim trajetória, professor? Gente, muito simples. Imagine uma borboleta que está voando aqui, ó. Ela executa uma certa trajetória. A trajetória é o conjunto dos pontos que essa borboleta vai ocupar aqui. Vamos fazer uma trajetória mais bonitinha aqui para ela. Tá bom? O conjunto dos pontos que essa borboleta vai ocupar aqui, ó, com o passar do tempo, é a trajetória que ela executa. A trajetória também depende do referencial. Porque olha só que interessante, imaginemos que você está novamente dentro do ônibus com a sua amiga. E aí você solta um objeto e esse objeto cai na sua mão assim, ó. Você concorda comigo que para você esse objeto caiu retinho assim, ó, até a sua mão? É? E para a pessoa que está do lado de fora, com o ônibus passando, ela vai ver o objeto cair retinho assim na sua mão? Mas espera aí, mas para essa pessoa você está se deslocando. Então esse objeto não vai cair retinho assim. Esse objeto vai fazer um movimento junto com o ônibus. Olha que interessante. Muito interessante. Então, por exemplo, para você que está no ônibus e para sua amiga, esse objeto ele caiu em linha reta. Ele fez uma retinha. Enquanto que para a pessoa que está no ponto, por exemplo, você teve o que, Boarô? Você teve esse movimento aqui, ó, um arco de parábola, por exemplo. Isso aparece bastante para você, realmente, com muita frequência. Olha que legal. Vamos resolver exercícios de fixação agora? Vamos resolver, professor Boarô. Vamos lá. Então, como eu disse a você, eu vou fazer um trabalho bastante detalhado e extenso aqui com você ao longo das semanas, tá bom?
Então, por favor, gente, inscreva-se no canal, dê joinhas nos vídeos, tá? Semanalmente eu vou postar novos conteúdos para você. Essa questão, então, nos diz o que, professor Boarô? Então, vamos lá, pessoal. Essa questão nos diz o que? Das afirmações. 1. Uma partícula em movimento em relação a um referencial pode estar em repouso em relação a outro referencial? Sim ou não? Sim. Perfeito. Verdadeiro, né, professor? Claro. Veja só. Se ela está em movimento em relação a uma pessoa, ela pode estar em repouso em relação a outra. É ou não é? Pense, gente, traga sempre para o seu exemplo do seu cotidiano. Eu gosto sempre de citar situações do seu cotidiano que você entende melhor. Coloque-se no problema. Pensa num ônibus passando e uma pessoa do lado de fora. Então, você, um objeto qualquer, um objeto que esteja com você, pode estar em movimento em relação a quem está fora, mas pode estar em repouso em relação a quem está dentro. Ok, então é verdadeiro. 2. A forma da trajetória de uma partícula depende do referencial adotado? Verdadeiro também, né, professor? Isso é verdadeiro também. Lembre-se disso. Se você está dentro de um ônibus, você solta um objeto que ele caia na sua mão, para você ele cai retinho assim até a sua mão. Agora, para uma pessoa que está do lado de fora, no ponto, por exemplo, o objeto vai executar esse movimento aqui. É que é tão rápido, esse aqui é um arco de parábola, tá? Gente, é tão rápido que mal dá para perceber, né? Então, se objetos caírem de alturas maiores, você consegue ver essa parábola certinho, esse arco de parábola certinho, tá? Então é verdadeiro também. 3. Se a distância entre dois corpos que viajam numa estrada retilínea permanece constante, então é possível afirmar que um está em repouso em relação ao outro. Gente, olha que interessante. O conceito de repouso e movimento são conceitos relativos, depende do referencial. Se os dois estão se deslocando numa estrada, então você tem aqui uma estrada e você tem os dois objetos se deslocando. Dois carros se deslocando aqui, por exemplo. E eles estão se deslocando à mesma velocidade, no movimento retilíneo uniforme. Ele deixou claro isso, que viajam numa estrada retilínea. Se a distância entre dois corpos que viajam numa estrada retilínea permanece constante, então é possível afirmar que um está em repouso em relação ao outro. Ele está falando disso aqui, tá, gente? Situação bem direta. Assim, Então, se eu chamar esse cara aqui de V1, esse cara aqui de V2, por exemplo, tá? Ele podia ter deixado um pouquinho mais claro aqui, mas enfim, aceitando a situação do jeito que ele passou para nós, dá sim para você afirmar que está um em relação ao outro. Olha que interessante, professor. Que interessante, né? Então, você já esteve alguma vez dentro de um carro, numa estrada, que ao lado tem outro carro que está à mesma velocidade, e você olha assim, às vezes você tem até a visão de uma criança, tem uma criança dentro do outro carro, que dá tchauzinho e tal, para você ela está parada, né? E para ela vocês estão parados, né? Por quê? Porque você pode afirmar que está em repouso, um em relação ao outro, porque assumimos o mesmo referencial, estão indo com a mesma velocidade. Olha que legal? Então, resposta desse exercício, o que é, Boarô? Tá todo mundo verdadeiro aqui, né? Quem que me dá isso, gente? Letra D de Deus, olha que bacana. Então, esse exercício aqui, tem como resposta letra D de Deus. Ok? Muito bem, Boarô. Muito bem. Então, vamos continuar, vamos fazer mais exercício aqui com vocês. Lembrando que estudar física, estudar matemática requer a resolução de muitos problemas. Então, estou fazendo esse trabalho com você aqui, esse projeto da Física do Zero, trazendo para você a resolução de muitos problemas ao longo das semanas aí. Tá legal? Nos acompanhe que eu vou fazer sempre, pelo menos um, como eu disse a você, semanal desse assunto para você. Tudo bem? Vamos continuar, professor Boarô. Vamos lá. E essa questão nos diz o quê, galera? Em uma estrada reta e horizontal, um jovem casal viaja em um automóvel com velocidade constante em relação ao solo. Enquanto conversam, um deles se distrai e deixa cair um objeto pela janela. Desprezando a resistência do ar, considere as afirmativas abaixo, referentes à trajetória do objeto que caiu, e marque V de verdadeiro e F de falso, ou SO, sem opção. Pessoal, primeira coisa importante, né? Desprezando a resistência do ar. Para ser sincero com você, é muito diferente do que acontece na vida real. Não é? Qualquer pessoa sabe que você está se deslocando com um carro e você solta algum objeto, esse objeto cai para trás, né? Você coloca a sua mão para fora da janela, sua mão faz aquele assim para trás, não faz? Por quê? Porque o atrito com o ar é gigantesco. Mas sempre que ele manda, respeite. É isso que a gente tem que fazer. Desprezando a resistência do ar, então vamos desprezar a resistência do ar. Vamos lá. 1. Ele fala sobre o que, gente? Referentes, referentes à trajetória do objeto. Ok. 1. É um arco de parábola em relação ao observador parado na beira da estrada. Verdadeiro, né, gente?
Verdadeiro, professor. Sim, lembre-se disso. Você tem aqui, ó, esse objeto vai cair, mas ele tem velocidade, gente. Ele tem velocidade, que é a mesma velocidade do carro. Então, ele vai fazer um arco de parábola assim. Não é? Muito bem, então é verdadeiro. 2. Um segmento de reta vertical em relação ao automóvel. Verdadeiro também. Quando você despreza a resistência do ar, é semelhante a esse objeto ter caído dentro do próprio carro. Não é? Se você, ó, aquele referencial ali é da estrada, tá? Esse referencial aqui é dentro do carro. Se você deixa cair algum objeto, você levanta a sua mão, por exemplo, com uma moeda dentro do carro, e você solta, ela cai exatamente em cima de você. Não é, ó? Cai direto aqui sobre você. Então, para quem está no carro, é esse referencial aqui, ó, é o que deve ser adotado. Então, forma um segmento de reta vertical. Então, por isso que é verdadeiro também. 3. Um arco de parábola em relação às pessoas que viajam no automóvel. Não, não é um arco de parábola para quem está fora. Isso é falso. 4. Um segmento de reta vertical independente do referencial adotado. Não, né, gente? Não. Tá? Não. Para quem está do lado de fora, é essa situação aqui, ó. Então, qual é a resposta, professor? É verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Concorda? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Pronto. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estamos avançando? Física do zero. Vamos resolver os seus problemas de uma vez por todas com a física, né? Então, vou fazer um trabalho bastante cuidadoso ao longo das semanas para você poder resolver esses problemas. Vou, galera, colocar essas questões para você numa playlist, tá? Bem organizada, bem estruturada, tudo bonitinho para você. Eu vou fazer mais esse exercício aqui com você agora e aí eu vou falar para você onde você pega as listas, como é que as coisas funcionam, como é que esse projeto vai funcionar direitinho, tá legal? Então, ó, então vamos lá, bora. O que essa questão nos diz? Ó, leia com atenção a tirinha da Turma da Mônica, mostrada abaixo, e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. Então tá aí, a Turma da Mônica, parará. Então tá o Cascão, né, gente? O Cascão aqui sobre um skate. Lá vai o as do skate. E o Cebolinha, com a carinha dele assim, ó. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Aí ele fala, mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Ou seja, pilantra, né? Pilantra esse Cascão. Vamos lá. 1. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Gente, não, né? O Cascão estaria em movimento em relação ao skate se ele estivesse andando sobre o skate, né? Mas skate é uma prancha tão pequenininha, né? Não faz muito sentido isso, você concorda? Só se ele estivesse andando, então não. 2. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate. Ok, porque o skate ainda está em repouso em relação ao skate, né? Cascão está em repouso em relação ao skate, mas o conjunto Cascão e skate estão em movimento em relação ao Cebolinha. Tudo bem? Vamos lá então. 2. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao Cebolinha. Opa, perfeito, né? Exatamente o que eu acabei de revisar com você. Perfeito. 3. Em relação a um referencial fixo fora da Terra, por exemplo, no centro do Sol, suposto em repouso em relação ao sistema solar, né? Ao centro do sistema solar, Cascão jamais pode estar em repouso. Gente, isso aqui é verdadeiro. Por quê, professor? Gente, a Terra se desloca com uma velocidade altíssima em relação ao Sol. É ou não é? Então, você tem aqui o Sol, por exemplo, e aqui a Terra, obviamente, fora de escala, tá? E aí você tem o movimento da Terra em torno do Sol. A Terra se desloca com uma velocidade altíssima aqui em relação ao Sol. Tá? Então, tomando como referência o centro do Sol. É muito comum ele falar para a gente qual é a referência, tá, pessoal? Ó, né, ó, em um referencial fixo fora da Terra, por exemplo, no centro do Sol suposto em repouso em relação ao sistema solar, ok? Então, o Cascão jamais, não, ele não vai estar em repouso, gente, nessa situação, porque a Terra se desloca em relação ao centro do Sol com uma velocidade altíssima. E todo mundo que está nela, obviamente, nós, todos os objetos, todo mundo que está nela, está se deslocando junto. Então, o Cascão está indo junto aqui, ó. Se deslocando no skate ou não, está todo mundo indo junto. Então, não está em repouso em relação ao centro do Sol de jeito nenhum. Tá bom? Então, quem que nos dá isso como resposta, professor Boarô? Então, apenas a 1 não, a 1 e a 2 não, que tiver 1 você pode jogar fora, né? Ah, olha só que coisa legal. Tá vendo como é importante você olhar as alternativas? O que tiver 1 você joga fora. Então, só sobrou aqui, ó, a resposta letra D de Deus novamente. Olha que legal. Tá legal? Muito bem, pessoal. Muito bem. Então, ó,
Seja muito bem-vindo a esse projeto, se você não me conhece, tá? Eu vou fazer um projeto bem detalhado, eu tenho tudo muito detalhado aqui no canal. Eu faço, como eu disse a vocês, eu ia falar um pouco mais sobre o projeto agora no final do vídeo. Gente, toda segunda-feira, às 8 horas, eu faço um trabalho voltado para o Enem. Pelo menos segunda-feira, às 8 horas, eu faço uma live em que eu faço a resolução de muitos exercícios do Enem. Toda terça-feira eu faço voltado para as escolas militares, outros dias da semana eu faço outros projetos. Esse projeto aqui é um projeto voltado para a física do zero. São pessoas que têm bastante dificuldade, ou querem criar aquela base, ou pessoas que estão prestando vestibular há muito tempo, mas não têm certeza de como está a base, e aí sente dificuldade de interpretação. Você precisa começar pelos conceitos básicos. Obviamente, é natural que nós começamos pelos conceitos iniciais de cinemática, mas eu vou percorrer toda a física nesse meu projeto Física do Zero para você, tá? Os vídeos são mais curtos, como você pode perceber. Hoje até ficou um pouquinho maior, porque eu estou explicando para vocês, né? Mas os vídeos vão gerar em torno de 15 minutos nesse meu projeto aqui, para você. Na descrição do vídeo você encontra 2 links muito importantes, 3 links muito importantes, na verdade, da minha plataforma, tá? Eu tenho um link para você cair num grupo de estudos que a gente compartilha lá um monte de coisa e todo final de toda aula eu cato essa lista e disponibilizo lá para vocês. E um outro link, gente, para você pegar uma lista gigantesca que eu fiz para você com mais de 500 exercícios, você não entendeu errado, mais de 500 exercícios de todo o conteúdo para você poder fazer. E de lá eu pego esses exercícios e vou fazendo aqui o nosso trabalho da Física do Zero. Tá bom? Gente, então é isso, ó. Meu muito obrigado a todos vocês. Inscreva-se no canal, compartilhe meus vídeos, pegue um caderninho só para Física do Zero e vai fazendo com cuidado, com boa hora aqui, que no final do projeto você vai ver o quanto você avançou. E eu também tenho meu projeto agora, de Matemática do Zero, que logo estará no ar, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até mais, galera. Valeu!